que essa palavra eu quero compartilhar com você. O tema dela é Sacerdotes em Declínio. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 3, onde trata do sacerdócio de Eli. Na verdade, o sacerdócio continuou e continua até hoje, porque em Pedro Deus fala que nós somos sacerdócio real. Mas o sacerdote Eli e seus descendentes, eles tiveram que ser interrompidos por causa da conivência do seu pai com relação às suas abominações dos seus filhos. Porque Eli retrata aquele líder cristão, aquela liderança eclesiástica que está em declínio, e ela é conivente com o pecado, com a injustiça, com a corrupção. E Deus, ele vem tratando com Samuel, uma nova geração de profetas e sacerdotes que se levanta na santidade, na integridade, se levanta para cumprir aquilo para o que foi designado e não para se corromper. Preste bem atenção, existem várias características de declínio de um sacerdote como Eli. Primeiro, ele foi conivente, se calou, foi omisso e não repreendeu e não chamou ao compromisso seus filhos. Eu tenho quase 20 anos de ministério, sou novo como pastor ainda, tenho muito que aprender, mas eu já vi alguns líderes municipais, nacionais, líderes poderosos, usados por Deus grandemente, que por não terem uma postura firme de integridade diante de Deus, acabaram perdendo seu ministério, acabaram se vendendo pela ganância, acabaram deixando lá, jogando tudo fora, por não valorizarem a sua unção, por não valorizarem o relacionamento com Deus, por não tratarem Deus como deveriam, a sua santidade. Assim também, Eli e o seu sacerdócio foi corrompido, né? E nesses tempos atuais nós precisamos de líderes que sejam firmes, não aqueles que em períodos da nação brasileira, né, seja de eleição, seja fora de eleição, faça aliança com pessoas descompromissadas com a palavra de Deus, né? A Bíblia, ela nos chama a atenção para que nós venhamos ter aqueles que governam sobre nossas vidas, sejam íntegros, sejam justos, sejam homens e mulheres cheios de Deus, pessoas equilibradas, pessoas que tenham respaldo. E o que aconteceu com Eli também? Com Eli, ele acabou não deixando o legado. Preste bem atenção. Um dos grandes propósitos da sua vida aqui nessa terra é deixar um legado. Seja em qual área que você trabalhe, que você flua, seja seu chamado, sua profissão, você tem que construir algo que seja concreto, que tenha alicerce, que venha abençoar outras pessoas, que venha abençoar as próximas gerações, né? E já Eli não, ele foi cortado e não deu sequência, não pôde dar sequência à sua geração, aos seus filhos, aos seus herdeiros, à sua descendência, o sacerdócio. Deus, ele chama Samuel no capítulo 3 de 1 Samuel e fala: eu estou a ponto de fazer algo na nação de Israel que vocês vão ficar estupefados, vocês vão ficar abismados, a coisa grande que eu vou fazer. E era na casa de Eli, né? Deus, ele se manifesta, ele foi falando. Por quê? Porque Eli era para chegar junto no compromisso. O sacerdote Eli era para chegar trazendo a correção. Que correção? De bater nos filhos? Não! A correção da verdade. Uma das armas poderosas
corrigindo, né? Uma das armas poderosas do reino de Deus é a verdade. O trono de Deus é firmado na verdade, justiça e verdade está ao seu trono. Muitas vezes você pensa em poupar aquela pessoa que toca muito bem na sua igreja, que canta muito bem, ou você quer evitar de trazer algum constrangimento para aquele dizimista que é muito alto o dízimo dele na sua igreja, e você deixa aquela situação rolar, vai indo de qualquer jeito. Mas a palavra de Deus não chama o sacerdote para agir dessa maneira. A palavra de Deus chama o sacerdote, o líder eclesiástico, para chegar com amor, mas com justiça também, com a vida de Deus. Não adianta você não está aí para agradar a gregos e troianos, você está aqui para agradar a Deus. Nós fomos levantados, nós somos chamados para agradar a Deus e não a homens somente. Nós temos que crescer em sabedoria e graça diante dos homens e diante de Deus principalmente. Preste bem atenção, Deus quer conduzir a igreja dele nesses últimos tempos alinhada. Nós precisamos nos alinhar com a justiça de Deus. Esse é um tempo onde a igreja vai brilhar como um sol. A luz de Deus vai brilhar na igreja por meio da justiça. Por meio da justiça na área financeira. Você não pode se vender sacerdote de Deus. Você não pode se vender a troco de banana, a troco de um prato de lentilha. Você precisa manter a sua integridade diante de Deus, e que a luz de Deus possa refletir em você, e você possa brilhar nesse mundo, ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Aleluia, Jesus. Deus quer honrar pessoas cujo coração é totalmente dele. Aí não adianta depois ficar chorando leite derramado, né? Adianta, até adianta, mas aí depois vai um processo de 7 anos, de 10 anos, né, de 20 anos. O que você poderia ter alcançado em Deus em menos tempo, as pessoas não percebem quão mal elas fazem a si mesmas quando fazem alianças com as trevas, né? Deus é um Deus de perdão, Deus de amor, mas com certeza todo pecado irá trazer um resultado negativo. Que você possa meditar, líder eclesiástico, pastor, pastora, líder de louvor, preste bem atenção, consagre sua vida. Não chegue ali tocando de qualquer jeito, não chegue ali pregando a mensagem que você ouviu de outra pessoa. Se Deus te mandar, faça isso, mas busque em Deus resposta para a sua vida, busque em Deus resposta financeira também, que você possa estar com a sua excelência, com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, no seu ministério. Honrar a Deus, honrar os céus. Quando você é excelente aqui na terra, os céus são honrados, porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados para refletir a glória de Deus nessa terra. Que Deus possa tocar em sua vida. Esse vídeo não é apenas uma exortação, ele aponta por uma direção. Que você possa se alinhar com as verdades de Deus, que você possa alinhar o seu coração, a sua mente, caminhar na luz da palavra de Deus, caminhar na direção do trono de Deus. Em nome de Jesus, que a sabedoria, a graça, a liberdade e o amor seja manifesta nesse tempo, na sua vida, em nossas vidas. Amém, Jesus.